CBN, Café com Política. São 10h45. Olá, Bruno Silva, um bom dia para você. Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Muito bom dia. E por aí, como é que estão as coisas? Estamos com duas entrevistas que foram concedidas pelos vereadores aqui de Campinas, representando tanto oposição quanto o líder no governo na Câmara. É porque ontem, no Legislativo aqui de Campinas, foi aprovado o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós estávamos até comentando a respeito deste assunto, para que possa ficar bem claro. Esta foi a segunda e última votação da LDO. É ela quem dá as diretrizes para depois a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2024, ser, então, aprovada. Para a gente poder comentar a respeito deste assunto, nós temos a fala do líder do governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, do Cidadania. Vamos ouvi-lo a respeito desta aprovação. Foi aprovado na noite de ontem, em segunda votação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024. Entre as suas disposições preliminares, nós temos as metas e prioridades da administração pública municipal, a organização e estrutura dos orçamentos do município, as diretrizes da receita, as diretrizes da despesa, algumas prioridades e metas para o exercício de 2024, como qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Esse projeto de lei, ele visa priorizar as ações e os investimentos nas áreas sociais, a austeridade na gestão dos recursos públicos, a modernização da gestão governamental e o fomento a empreendimentos capazes de gerar emprego e renda para a população de Campinas de forma sustentável. Tivemos um debate, creio que um debate em alto nível, com alguns pontos foram levantados. Eu acho que o mais importante foi a emenda impositiva, mas é importante dizer que é o primeiro ano que nós temos essa ferramenta, nós vereadores. Essa emenda veio democratizar o orçamento da cidade de Campinas, fazendo com que vereadores da base, vereadores da oposição, tivessem aí um aporte financeiro para destinar aquilo que ele acha mais importante dentro do seu mandato. Já temos aí o compromisso do secretário de Finanças de uma ferramenta para que os vereadores e a população possam acompanhar em tempo real aquilo que está sendo aportado pelos vereadores. Lembrar também que no segundo semestre nós votaremos a lei orçamentária anual, e aí sim será pormenorizado o que cada secretaria receberá dentro do orçamento de Campinas, que hoje tem uma previsibilidade de 8 bilhões de reais. Bem esclarecedora a fala do vereador Paulo Haddad. Na sequência, do PSOL, o vereador Paulo Búfalo, que não concordou com algumas questões desta aprovação. Vamos ouvi-lo. Olá, ouvintes da CBN. É preciso considerar que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias aprovado pela Câmara e que orientará o orçamento para o próximo ano, além de prever a destinação das receitas do município, ele reflete um projeto de cidade. Por isso, considero que ele deveria prever uma situação de que, em caso de superávit de receita, ou seja, receita arrecadada além daquilo que está planejado, fosse objeto de análise do Legislativo Municipal. Caso contrário, o prefeito acaba ficando com uma autonomia muito grande em relação às receitas do município, para além, inclusive, dos 12% já previsto de remanejamento no projeto, e que já é elevado em relação ao que vem ocorrendo pelo Brasil afora. Isso compromete, inclusive, os valores destinados ali pelas emendas impositivas dos parlamentares. Deveria constar também de formas de redução de impacto para pessoas da terceira idade que já sofrem tanto com a chamada inflação da terceira idade, que é superior aos níveis de inflação geral, e também para pessoas em situação de vulnerabilidade, de eventuais reformas tributárias que possam trazer majoração dos impostos municipais. Além disso, consideramos que o
políticas públicas, como o Plano Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Educação, que foram construídos com a sociedade campineira, olhando para a cidade e vendo as suas demandas sociais, que eles não poderiam ficar de fora da lei de diretrizes, porque ela é que orienta o orçamento e as políticas públicas que serão prioridades do município para o próximo ano. Além disso, os conselhos municipais de políticas públicas, como o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência Social, jamais poderiam ficar de fora desse apontamento da lei de diretrizes, prevendo que eles teriam um papel central na definição orçamentária do próximo ano. No entanto, sequer aparecem na letra do projeto de lei. Por isso, decidimos votar contrários, né, ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias aí para o próximo ano. Forte abraço. Obrigada ao Paulo Búfalo, vereador pelo PSOL. Tanto o projeto de lei quanto a emenda receberam 6 votos contrários, mas acabaram então aprovados pela maioria dentro do prazo regimental. Interessante comentar que a última sessão desse primeiro semestre, antes do recesso, como a gente já comentava na semana passada, acontece nesta quarta-feira, dia 28, amanhã. Bruno, pontos das falas dos vereadores, os dois trazem uma questão importante sobre a preocupação, tanto de um quanto do outro, para facilitar esse remanejamento de verbas, se necessário. Você sentiu também essa ponderação, tanto na fala de um quanto do outro? Sim, tem essa ponderação, Carol, e acho que tem um outro elemento interessante também, né? Ao passo em que o líder do governo sinaliza, basicamente, que há um desejo por parte da prefeitura de conseguir criar uma LDO que seja uma LDO factível, a oposição ficou muito descontente do ponto de vista, inclusive, das metas que foram estabelecidas na própria LDO, com uma crítica muito forte em relação ao fato de que o orçamento que está sendo aprovado é um orçamento que já prevê um determinado déficit, né? E que não desenha um caminho para tentar evitá-lo. Então, acho que esse é o grande X da questão. E há também um ressalto por parte da fala do líder do governo no que diz respeito às tais das emendas impositivas que se tornaram um elemento muito comum nos legislativos municipais e estaduais também, viu, Carol? Isso porque, se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá atrás, diante de toda aquela crise que nós tivemos em 2013, né, que aliás está fazendo 10 anos agora, né, muito falou também de junho de 2013, parte dos seus impactos, etc. Um dos pontos que foi modificado no orçamento federal foi a criação das emendas impositivas no percentual de 1,2% da receita corrente líquida, né? Então isso foi criado lá atrás, quando ainda no governo Dilma, a Câmara dos Deputados resolveu aprovar isso, sendo que metade desses recursos são destinados à área da saúde e a outra metade, comumente, os parlamentares acabam destinando às suas bases eleitorais e à área de concentração de políticas específicas, sobretudo com impacto social, conforme a gente já vinha comentando ontem aqui nesse espaço, né? Então as câmaras municipais vieram gradativamente também aderindo isso ao seu orçamento, a fim de fazer com que os vereadores possam não só fazer sugestões, mas que eles possam ter sob o seu controle um pequeno percentual também do que entendem ser prioridade. Então era isso que o líder do governo estava chamando a atenção. E vale ainda destacar que nesse projeto aprovado ontem foram 1.608 contribuições, né, ou seja, modificações aí que foram realizadas, tendo como objetivo aí a maior parte delas pavimentação asfáltica, segurança e o campo da saúde também. Na fala do Paulo Búfalo, ele lamentou, achou que ficaram de fora, dentro do plano municipal, cultura e educação. Com certeza, articulações que já haviam sido feitas, até ele citou com a sociedade campineira, ele quis dizer projetos que já tinham sido identificados como interessantes ou necessários, de fato, da pauta aí de alguns dos vereadores. Sim. Mas a gente tem que entender também que é o seguinte, né, Carol? A gente já tinha exposto isso. O orçamento é uma disputa, né? O orçamento não é, obviamente, tudo quanto eu desejo, quanto eu quero, e nem quanto o grupo que eu represento, o setor da sociedade, estará ali contemplado, né? É justamente esse o grande, vamos dizer assim, o grande dilema e, ao mesmo tempo, o grande brilho do Poder Legislativo, né? É você tentar
conseguir construir consensos mínimos em torno dos temas prioritários, porque o orçamento lida com prioridades. É claro que toda a área de política pública, em tese, ela é louvável que receba investimento, é desejável que você tenha ali recursos sendo alocados e elas possam avançar. Agora, o orçamento, trabalhando no limite, conforme também a gente vem falando, diante de um baixo grau de investimento, ou seja, de recurso que sobra para você poder fazer novas ações ou ter investimentos novos, né, fora aqueles que já implicam manutenção das políticas que aí estão, você tem que determinar prioridades e aí, é claro, a composição política, a força do prefeito, a capacidade de interlocução vai acabar influenciando diretamente no tipo de votação, né? A oposição cabe, claro, fazer as suas críticas, fazer as suas ponderações, chamar atenção e ao longo agora, né, dos mandatos legislativos tentar mudar essas prioridades ou tentar inserir alguns desses temas dentro do orçamento também. Mas é uma disputa, né? É um cabo de guerra. A gente brincou com a palavra ontem, austeridade. Austeridade. O Paulo Haddad usou na fala dele. Como você diz, austeridade está sempre em moda, gente. Você disse que no discurso o discurso é de austeridade, mas os números não mostram isso, né, basicamente. Foi o que eu falei, o discurso é de austeridade, mas os números mostram que a austeridade, se ela for maior ainda, você não consegue nem fazer o mínimo necessário, né? Então, assim, é necessário ter um equilíbrio, é uma balança. A gente sabe que é muito complicado, né? Eu acho que é contrário também do que às vezes o senso comum informa, dizendo que não, dá para fazer, vamos investir e tal. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? É bem difícil também fazer composição orçamentária, é bem difícil fazer execução. É preciso, claro, que se tem um horizonte de algum tipo de diminuição de gasto, a fim de você poder ter uma capacidade arrecadatória melhor, às vezes algumas mudanças técnicas também, que ajudam aí o município a poder ter essa composição, mas nunca é fácil fazer um orçamento não, Carol. Vamos terminar falando da sequência a partir de agora. Tanto o assessor lá de um dos outros vereadores, do Cirilo, eu esqueci agora o nome. Santoro e o DJ também lá da Câmara, eles reforçaram aqui para a gente. Foi, então, votada e aprovada a LDO e a sequência agora, Bruno, para o ouvinte entender. Lei do orçamento anual, né? Certo. Aí é efetivamente aquilo que vai ser alocado com as rúbricas ali determinadas. Aí o projeto é longuíssimo, né, Carol? Aí só o que tem de anexo no projeto você já se perde ali para poder ver todas as cifras. Por isso que é tão importante as audiências, né? Porque tanto que nas Santoro audiências falou que os aqui valores... que vai pro final do ano, viu, essa votação, ele acredita. Sim, não, é algo que não é assim, é a sequência, mas não é para amanhã cedo, né, vamos dizer. Até porque você tem que agora fazer essas audiências também, mostrar esses valores, ter a participação da sociedade, como vai sendo executado. Mas a diretriz já está dada, né, agora é só pensar na execução. Vamos acompanhando. Obrigada, Bruno. De olho. Até amanhã. Imagina, gente, eu que agradeço, um abração para você, né, Guilherme, todos os nossos queridos ouvintes. Amanhã estaremos aqui novamente. Um abraço, até lá. Até. E muita gente viu a história dos cães frentistas